Esse vídeo é para todos vocês que ficam sem entender quando ouvem falar sobre Selic, CDI e FGC. Se você já ouviu essas palavras e não entendeu nada, fique tranquilo que agora você vai entender. Olá pessoal, Ney Cardoso aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou explicar de um jeito simples o que são CDI, Selic e FGC. O primeiro de todos é a taxa Selic. Mas o que é essa taxa Selic? Taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia, também chamada de taxa-mãe, pois é a partir dela que são formadas as taxas de juros de investimentos, empréstimos e financiamentos. Se você paga caro por um empréstimo que você pegou, é porque a taxa Selic está alta, como é a situação de hoje. E quando a taxa Selic está baixa, geralmente se paga mais barato, ou pelo menos deveria ser assim. Em relação aos investimentos, quando a taxa Selic está alta, você vai receber mais rendimento, e se ela estiver baixa, você vai receber menos. Mas independente de como esteja a taxa Selic, vale muito a pena investir, pois existe uma outra sigla que influencia e muito, que é o IPCA. IPCA nada mais é do que a inflação. É importante você saber que a taxa Selic e a inflação andam sempre juntas, porque uma das funções da taxa Selic é controlar a inflação. Se a inflação cai, o Banco Central diminui a taxa Selic. O contrário também acontece. Quando a inflação sobe, o Banco Central também sobe a taxa Selic. Isso acontece porque com a taxa de juros alta, as pessoas compram menos. E quando as pessoas compram menos, a tendência é que os preços abaixem. E quando os preços abaixam, a tendência é que a inflação também diminua. E quando a inflação diminui, a taxa Selic também pode diminuir. É o que está acontecendo nesse momento. Nos últimos meses, o Banco Central vem fazendo cortes na taxa Selic devido à baixa do IPCA. Então, para você que vai começar a investir agora, o mais importante é a rentabilidade real, que nada mais é do que a diferença entre a taxa Selic e o IPCA. Veja aqui um exemplo. Se a taxa Selic tiver 12,25% ao ano e a inflação 9%, o seu ganho real será de 3,25% ao ano. E se a taxa Selic tiver 7,5% e o IPCA 3%, você terá 3,5% de rentabilidade real. Veja o quão é importante essa diferença. No segundo exemplo, mesmo a taxa Selic estando muito menor, o seu ganho real foi maior. A próxima sigla que você que quer começar a investir precisa conhecer é a taxa CDI. Ela é a principal referência para os investimentos em renda fixa. Pouca gente sabe, mas os bancos emprestam dinheiro entre si. Isso acontece porque os bancos não podem fechar os seus caixas de forma negativa. Então, quando eles precisam, para evitar que isso aconteça, eles pegam empréstimos entre si utilizando o CDI. Entenda que CDI não é um investimento, é uma taxa que os bancos utilizam para emprestar dinheiro entre si, que é bem parecido com a taxa Selic. Então, quando você for investir em uma corretora de valores, por exemplo, e você encontra um CDB com rendimento de 115% do CDI, se a taxa Selic tiver 12,25% ao ano, o CDI vai estar 12,15% ao ano, apenas 0,10% a menos que a Selic. Isso significa que você vai receber o CDI de 12,15% mais 15%, que é um rendimento muito bom. Para você ter uma ideia, o rendimento da poupança é de apenas 70% da Selic. Veja que a diferença é muito grande. E por último, vamos falar sobre o FGC, que infelizmente muitos ainda não conhecem e estão perdendo muito com isso. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele protege seu dinheiro investido em alguns investimentos de renda fixa, inclusive na poupança, em até R$250 mil por CPF, por instituição bancária e em até R$1 milhão a cada 5 anos. Quando você entra em uma corretora de valores, que muitas vezes é um lugar melhor para investir do que um banco, você provavelmente vai encontrar instituições financeiras que você nunca viu, pagando muito mais para você investir nos investimentos delas. E como você não conhece, você acaba investindo em uma instituição que você já conhece, mesmo pagando menos. Veja aqui a importância do FGC. Até R$250 mil você pode investir sem medo, que em caso de falência da instituição, o FGC te devolve todo o valor investido, mais todo o rendimento acumulado até o dia da falência. Mas tenha atenção na hora de investir, pois o FGC só cobre investimentos em renda fixa, como CDB, LCI e LCA, e também os valores em poupança e na conta corrente.
A parte muito boa de se investir em uma corretora de valores é essa. Se você for extremamente conservador e tiver R$1 bilhão, dentro da corretora você pode investir em 4 instituições diferentes, por exemplo, colocando R$250 mil em cada uma delas para proteger todo o seu patrimônio. E em relação à corretora, você não precisa se preocupar. Ela é apenas uma intermediária. O risco está na instituição que você colocou o seu dinheiro. Se acontecer de falência da corretora, não tem problema, simplesmente você transfere a custódia dos seus investimentos para uma outra corretora e fica tudo certo. É só isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, peço que deixe nos comentários, que eu teria um grande prazer em responder. Se gostou desse vídeo, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas. Valeu e até o próximo vídeo.